A graça e a paz, meus amados, que Jesus abençoe o seu lar, abençoe sua casa, abençoe sua família. Eu estava orando nessa manhã e Deus colocou no meu coração, me trouxe uma reflexão que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E sabemos que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Para o bem daqueles que Deus escolheu, que Deus tem um propósito para realizar o seu decreto. E quando a palavra de Deus diz, quando eu estava meditando, até em oração, naquele momento de oração, veio esse verso e Deus foi ministrando na minha vida através dessa palavra. Quando a palavra, o texto diz, e todas as coisas cooperam e contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Ele falou todas as coisas. E quando ele fala todas, ele inclui tudo, todos os acontecimentos, tudo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. Deus permite para que através do que está acontecendo na nossa vida, nós possamos chegar a cumprir o seu decreto, o seu propósito na minha e na tua vida. Deus, ele tem um propósito para a tua vida. Deus, ele decretou algo na tua vida, decretou algo na minha vida. Mas para que isso aconteça, para que os propósitos de Deus aconteçam na minha e na tua vida, se faz necessário acontecer algumas coisas. Existem caminhos a ser trilhados para poder chegar aonde Deus pretende que nós venhamos chegar, para que o seu propósito, para que o propósito dele cumpra-se na minha e na tua vida. E quando ele fala todas as coisas, ele fala das coisas boas e das coisas ruins que acontecem em nossas vidas. Nem sempre aquilo que acontece de ruim em nossas vidas, nem sempre aquilo que nos faz nos entristecer, sofrer, são, na verdade, ruins para nossas vidas. Pelo contrário, muitas das vezes as dores e as aflições é apenas um caminho, é o caminho que nos leva àquilo que Deus tem de melhor para fazer na minha e na tua vida. O que falta é apenas ter esse entendimento de que Deus usa determinados caminhos que são espinhosos, que são dolorosos, e nós muitas vezes não entendemos que Deus se utiliza desses meios para nos capacitar para receber aquilo que Deus tem de melhor para as nossas vidas. Todas as coisas cooperam e contribuem. Todas as coisas são perdas. Talvez você esteja passando por um momento em que você esteja perdendo e que você nada está dando certo na tua vida, tudo dá errado, tudo que você começa, você não consegue terminar, sempre uma barreira, sempre um empecilho. Você está vivendo um momento hoje que você não gostaria de viver esse momento, mas eu quero te dizer, se Deus tem um propósito na tua vida, se Ele decretou algo na tua vida, se Ele tem algo para fazer na tua vida, pode ter certeza que nisso que você está passando, você está adquirindo experiência e está sendo tratado por Deus para chegar aonde Deus pretende que você chegue. Eu, quando estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de José, pois a história de José, o que aconteceu na vida de José, tem tudo a ver com esse versículo que nós acabamos de ler. Sabemos que o próprio Deus tinha algo grandioso, não só para José, mas para toda a sua casa, toda a sua família. Mas Deus procurava revelar através de sonhos a José que Deus tinha algo grande para realizar. Mas
Talvez José ele não entendesse, no começo José não entendeu as revelações que Deus estava tentando passar para José. Porém, o seu pai, quando ouvia os sonhos que ele tinha, ele entendia claramente o que era que Deus tinha para fazer na vida de José. Porém, quando Deus tem algo em nossas vidas, como eu acabei de falar agora há pouco, entre o cumprimento daquilo que Deus quer, entre o cumprimento daquilo que Deus tem para nossas vidas, existe um caminho entre o agora e o momento em que nós iremos chegar lá. Existe uma trajetória que se faz necessária passar. Todos nós precisamos passar por uma trajetória que é providenciada pelo próprio Deus, permitida pelo próprio Deus, e Deus sabe o porquê. Somente Ele sabe, e muitas vezes queremos questionar determinados caminhos que nós somos colocados, situações que nós estamos passando. Muitas vezes nós não entendemos que é esse caminho que nos levará àquilo que Deus quer que seja realizado em nossas vidas. José jamais iria imaginar que a trajetória dele seria tão dura e tão difícil para que ele pudesse chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Muitos de nós já conhecemos a história de José, sabemos que José, Deus permitiu que os seus irmãos se irassem contra ele. Os irmãos já não conseguiam conversar com ele, dialogar com ele, mas tudo isso era permissão de Deus. É difícil nós chegar a entender isso. É muito difícil a gente compreender isso, como é que Deus permite que os corações dos irmãos de José fiquem endurecidos de tal maneira que eles não conseguem olhar para José, eles começam a desprezar José, começam a rejeitar a José e chegar ao ponto de dar cabo da vida, de tentar tirar até a própria vida de José por não suportar olhar para José. Mas na verdade era permissão de Deus para que José fosse tirado do meio da sua parentela, do meio da sua família, para que ele pudesse começar a caminhada para chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Seus irmãos venderam a José, seus irmãos jogaram ele no poço, em seguida venderam, e ele foi levado como escravo para o Egito. Ou seja, o que aconteceu na vida de José foi coisa terrível. José perdeu a sua família, José perdeu o aconchego dos seus pais, José perdeu a boa alimentação, as boas vestimentas que tinha. Ou seja, a maioria das vezes, sempre quando Deus tem algo em nossas vidas, primeiro nós perdemos para poder ganhar. E José, ele perdeu tudo o que ele tinha. A única coisa que permaneceu com José foi a sua fidelidade a Deus, foi a sua fé, que ele continuava tendo, que Deus estava no controle de tudo. Mas será que você pode imaginar, será que em algum momento nós paramos para pensar o que aconteceu na mente deste jovem? O que passou na mente desse jovem? Você já parou para pensar o quanto ele sofreu emocionalmente dentro dele em saber que os seus irmãos venderam ele? Já passou na sua cabeça que os seus irmãos tiraram ele do lar, jogaram ele fora? Será que nós conseguimos imaginar o que se passava na cabeça dele? O quanto ele sofreu? Quanta pressão, quantas coisas vieram sobre sua mente sem ele entender nada do que estava acontecendo naquele momento. Talvez você esteja passando por isso sem entender nada que está acontecendo na tua vida.
Talvez você olhe para o lado, você vê pessoas que antes te abraçavam, que antes festejavam com você, e de repente as pessoas, elas começam a te rejeitar, as pessoas começam a ignorar você, as pessoas não querem mais se relacionar com você, e você fica querendo entender o que está acontecendo, e você começa a perder determinadas coisas, você vê que tudo está desmoronando na tua vida e você está aí sem entender nada. Por que tudo isso está acontecendo? Eu quero te dizer que Deus está no controle de tudo e todas as coisas cooperam e contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Até os momentos difíceis nas nossas vidas, as tempestades, as perdas que sobrevêm sobre nossas vidas, é um instrumento de Deus, é um veículo de Deus que está nos lançando para aquilo que Deus tem de melhor para a minha e da tua vida. O que falta em nossas vidas é chegarmos a esse entendimento de compreender que essa é uma maneira que Deus tem de trabalhar. Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. E com José, ele trabalhou desta maneira. Foi preciso ele passar. Por isso, era necessário ele passar pela rejeição, pelo abandono. E José, quando ele é levado para o Egito, ele passa por outros processos. Ele é acusado por uma mulher por tentar ter sexo com uma mulher forçadamente, por tentar estuprar uma mulher. Ele foi acusado de algo que jamais teria passado na mente de José. Talvez você esteja sendo acusado, talvez você está passando por um momento em que você tenha certeza de que você não fez nada, mas você está passando por esse momento de acusação e você não entende o porquê. Se você não está entendendo, eu queria que você entendesse agora, meu querido. Se você está servindo a Deus, se você está em paz com Deus, se você está adorando a Deus, se você está buscando a Deus, se você está querendo mais de Deus e tudo está dando errado, você está passando por coisas que você não queria passar, você está passando por momentos que você não gostaria de passar, então descanse no Senhor neste momento. Nós temos que ter essa fé de que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Se isso está acontecendo na tua vida, é porque Deus está preparando algo para você. Porque tem algo que Deus está providenciando, Deus está querendo te colocar, querendo te encher de conhecimento, de sabedoria, de experiência, porque é necessário que aquele que irá assumir algo de grande valor que Deus tem para você, você precisa estar preparado para isso. Deus precisa preparar você. Deus precisa te preparar para aquilo que Ele tem de melhor para a tua vida. E José passou por esse momento. José voltou à prisão depois que saiu, que foi para a casa de Potifar, que achava que já estava tudo bem. Ele volta de novo para a prisão e ali ele passa mais um período. Mas tudo isso foi um trabalhar de Deus na vida dele. E quando José ele é apresentado a Faraó, chega um momento de Deus exaltar. Mas José, em momento nenhum, nós não vemos na palavra José questionar Deus. Talvez José tenha questionado Deus. Talvez José tenha tentado entender. Eu acredito que sim, que ele tentou entender, porque somos carne, somos seres humanos. Imagina quantas vezes ele chorou, quantas vezes ele clamou, quantas vezes ele quis entender o que estava acontecendo, mas não havia explicação, ninguém dizia nada para ele, Deus não falava nada para ele do que estava fazendo. Havia um silêncio de Deus na vida de José. As coisas só acontecia, e Deus não falava para ele, Deus não dizia para ele. Houve um silêncio.
Depois que José ele foi para o Egito, Deus, ele, de certa forma, por um certo período, ele silenciou-se. E as coisas foram acontecendo verdadeiramente. Ele foi abandonado pela família, pelos irmãos. Ele não tinha mais sonhos naquele momento, não sonhava mais, ou seja, ele entrou em uma situação muito difícil. E às vezes Deus permite o tempo do silêncio na minha e na tua vida. Deus está em silêncio na tua vida, as coisas estão apenas acontecendo, não se preocupe. Deus está no controle e Deus é justo, Deus é fiel e misericordioso. E aquilo que Ele tem para cumprir na tua vida, Ele vai cumprir. Não se preocupe com as perdas que você possa ter, porque primeiro se faz necessário perder para ganhar. José, depois que foi colocado no posto de governador do Egito, foi quando Deus fez com que ele entendesse que era necessário ele ter passado por tudo aquilo. Porque na verdade Deus queria abençoar não somente José, mas Deus queria preservar toda a sua família. Então, muitas das vezes, para preservar uma família inteira, Deus pega uma pessoa e escolhe essa pessoa, e essa pessoa precisa sofrer para que toda a família possa usufruir daquilo que Deus tem de bom. Então suporte as aflições da vida, porque as aflições, as dores que você passa hoje, ela é um veículo para te levar aonde Deus quer que você chegue. Não são os caminhos de flores, não são caminhos de rosas que nos leva para onde Deus quer. De maneira nenhuma. Se Deus tem algo na tua vida, Ele não vai te conduzir pelos melhores caminhos. Se você está pensando que entregar a vida para Cristo, se você tem chamada de Deus na tua vida, e se você acha que essa chamada vai te levar a caminhos cheios de flores e de rosas, você está enganado. Porque não é este o caminho que Deus se utiliza para poder moldar o seu servo e a sua serva, o soldado, o guerreiro. Ele precisa passar pelo deserto. Ele precisa passar pela cruz. Jesus, ele provou dos cravos, provou dos pregos, a cruz pesada, a rejeição. Jesus, ele passou por um caminho difícil, a via dolorosa, a humilhação, passou por tudo aquilo para que houvesse salvação, para que houvesse glorificação do nome do Deus Todo-Poderoso. Mas para que isso acontecesse, se fez necessário Jesus padecer, Jesus perder, Jesus ser envergonhado, para que ele fosse exaltado. Então, antes de você ser aceito, você vai ser rejeitado. Quando nós olhamos para a vida de Moisés, no seu primeiro momento, ele foi criado pela filha de Faraó. Ele foi criado como um príncipe. Houve aquele primeiro momento ali, mas Deus queria algo na vida dele. Deus queria, ele já nasceu com aquele propósito, e ele estava num lugar muito bom, mas de repente ele precisou fugir de lá. Cometeu um erro, e tudo isso faz parte dos planos de Deus, da permissão de Deus, para que ele pudesse sair de lá, de dentro do Egito, e fosse morar mais 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro. E quando ele já tinha passado mais 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, aprendendo os melhores caminhos para conduzir as ovelhas, conhecendo o deserto, caminhando pelo deserto, porque se ele estivesse lá dentro do palácio, ele jamais iria conhecer o deserto, os melhores caminhos, os caminhos mais perigosos. Ou seja, Deus sabe como trabalhar. Talvez ele
no momento em que ele estava apacentando as ovelhas, ele poderia passar na cabeça dele: meu Deus, eu estava vivendo num lugar espetacular, e agora estou cuidando de ovelhas. Eu vestia do melhor, comia do melhor, andava nos corredores do palácio, só aquela glória, aquele esplendor ali, que coisa maravilhosa, que dias maravilhosos. Mas Deus tinha algo. Ele precisou perder tudo aquilo que ele tinha e começar do zero. E Deus levou ele pelo deserto durante esses 40 anos, cuidando de ovelhas. E depois Deus vai e faz o convite a ele, para ele voltar para o Egito, tirar o povo do Egito e fazer uma nova caminhada no deserto. Então existem coisas que nós não iremos entender nunca. Deus é quem tem o controle de tudo, Ele é quem move as peças. Ele é quem move as peças, Ele põe a peça onde Ele quer, Ele traz de volta, Ele tira, Ele sabe como trabalhar. Deus tem controle de tudo. Deus, Ele tem o controle, ele controla até os sentimentos do homem. É Ele quem coloca dentro do homem o querer e o efetuar. Ele é quem endurece o coração de quem Ele quiser endurecer o coração de alguém, como Ele também pode quebrantar o coração de alguém da mesma forma, porque Ele é todo poderoso. Não há nada demasiadamente impossível para Deus. O que nós temos que fazer é simplesmente aceitar, é observar as coisas que estão acontecendo ao nosso lado, e muitas das vezes chegamos ao entendimento que nós conseguimos interpretar tudo que está acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor. Nós percebemos tudo e nós sabemos que tudo é um agir de Deus. Cada desprezo, cada rejeição, cada palavra que fere, cada julgamento, cada juízo, cada decepção, quando você entende que Deus está agindo, está querendo fazer alguma coisa, você fica observando apenas e orando ao Senhor, pedindo que Deus lhe dê forças para que você consiga superar esse momento. Se você está passando por esse momento, você está observando tudo isso, está dando tudo errado e você não está entendendo, ore para que Deus te dê força para você superar este momento. E continue, não desista, persista, continue firme, faça a sua parte, obedeça ao Senhor, busque a face do Senhor, porque vai chegar o momento de Deus na tua vida. E é necessário, meu irmão, minha irmã, é necessário você passar por isso. Eu quero que você entenda hoje, que você entenda isso nesta manhã. Talvez nós possamos olhar para Deus e achar que é injustiça de Deus. Deus só está sendo injusto comigo. Talvez você possa achar que Deus está sendo injusto. Não é não, meu irmão. Deus está moldando. Deus está te capacitando. Deus está dando experiências. José chegou a um momento em que ele entendeu. Quando ele teve encontro com seus irmãos chegam diante dele pensando, quando reconhece, que diz: meu Deus, eu fiz tanto mal ao meu irmão, fizemos tanto mal, que nós fizemos foi horrível, foi terrível. E eles ficaram temendo, achando que José ia pagar o mal que eles fizeram com o mal também, iam acabar com a vida deles. Mas José já tinha entendido os planos de Deus. E José chega para os seus irmãos e ele diz: não vos preocupeis, não fique desesperado, porque não foi vocês que me trouxeram para aqui. Tudo aquilo que aconteceu foi um propósito de Deus. Foi a vontade de Deus. Era necessário eu passar por tudo aquilo. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não seria governador do Egito. Então, se você não passar pelo que você está passando, você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. Então, suporte. Então, peça forças ao Senhor para suportar o que você está passando, para que você possa ver
e conseguir resistir, para que você perceba tudo ao teu lado e aquilo lhe fira, lhe machuque, mas você continue acreditando que é Deus que está no controle e que Deus está trabalhando no teu interior, que Deus está te preparando. Guarde no teu coração. Se Moisés não tivesse ido para o Egito, ser cuidado, se Moisés não tivesse ido para o Egito, se Moisés não tivesse passado por tudo aquilo que ele passou, não haveria um Salvador naquele momento, alguém dirigido por Deus para levar o povo para entrar em Canaã, na terra prometida. Então todo aquele processo, tudo aquilo que aconteceu foi porque Deus queria tirar o povo do Egito. Mas foi necessário toda aquela trajetória que Moisés passou para que conduzisse o povo pelo deserto. O povo foi pelo deserto. O povo sofreu no deserto para poder chegar na terra prometida. Existe um caminho entre aquilo que Deus prometeu e você. Existe uma trajetória e você vai ter que passar. Não há rodeios, não há atalhos. Se for procurar atalhos, é pior. Tem que passar, tem que suportar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você vai chegar na terra prometida. Mas deixa eu dizer uma coisa: assim como José, ele chegou aonde Deus queria e foi governador, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Mas você só vai chegar se você não desistir. Se você continuar no meio dessa tempestade, permitindo que Deus lhe conduza. Não importa o caminho, não importa o que você vai passar, não importa se são os pregos, não importa se são os espinhos, não importa se é a cruz pesada, o que importa é o resultado. É o que Deus tem para fazer na minha e na tua vida. O que importa não é o que você está passando, o que importa não é o começo. O que importa é o fim das coisas. Mas só vai chegar lá, só vai conseguir aqueles que não pararem no meio do caminho, aqueles que não desistirem. Por isso a palavra de hoje para o teu coração é: não desista, continue, porque é Deus que está movendo todas as peças. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de fazer uma oração por sua vida neste momento, para que Deus possa lhe fortalecer, para que Deus possa lhe guardar, para que Deus possa abrir a tua mente para que você perceba todas as coisas e que tudo isso é um agir de Deus na minha e na tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de favor, Deus de misericórdia. Senhor, a minha oração neste momento, Pai, é que o Senhor possa nos fortalecer no meio da caminhada, no meio do deserto, no Egito, como José passou, aquilo que José passou, aquilo que ele suportou, que o Senhor possa nos capacitar também para que possamos suportar tudo aquilo, meu Pai, que se faz necessário passarmos, ó Deus. A nossa oração não é que o Senhor desista de nós, a nossa oração não é que o Senhor nos tire dessa trajetória, deste caminho, não. Queremos continuar neste caminho porque sabemos que é Ele que nos levará aonde o Senhor quer que chegue. Mas a nossa oração é: nos dê força para suportar, nos dê forças, ó Deus, para resistir, para estar de pé, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir por Tua graça, por Teu favor, por Tua misericórdia. Guarda o Teu servo, guarda a Tua serva nesse momento que está passando por um momento difícil e que ela está questionando, não consegue entender o que é que está acontecendo. Mas nesse momento, que essa palavra, meu Pai, possa entrar no coração da Tua serva, do Teu servo e dizer: eu estou no controle, de saber que o Senhor está no controle da vida dela, da vida dele, de nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa fortalecer isso em nossos corações, que o Senhor possa aumentar essa convicção em nossos corações de que o Senhor está no controle de tudo, de nossas vidas, e que seja feita a
tua vontade, seja ela qual for, seja feita a tua vontade, Espírito Santo de Deus, pois a tua vontade ela é boa, agradável e perfeita, ainda que os caminhos não sejam bons, ó Pai, ainda que os caminhos nos tragam decepções, nos tragam feridas e marcas em nossas vidas, mas se é o teu caminho, se é o que o Senhor tem para nossas vidas, então nos capacite, Pai, para a glória e louvor do teu nome, meu Pai. Abençoa o teu povo, abençoa cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe, meu querido, em nome do Senhor